Tamo ao vivo aí, pessoal, vem com a gente, Radar Paulista começando, Formação Notícia. Hoje tem uma entrevista aqui bacana, secretário de Justiça de São Paulo tá aqui conosco e você acompanha também aqui pelas redes sociais. Salve, salve ouvintes da Rádio Trianon, você meu amigo, muito boa tarde! Uma excelente noite pra você, ouvinte do Radar Paulista, está começando seu programa favorito nas tardes de São Paulo, seu Ronaldo Buquerque, seu companheiro pela Rádio Trianon AM em São Paulo e toda a Grande São Paulo. Também Santos pelos 8 CNDeclarantes e pela internet no site radiotrianon.com.br. E tem também o telefone da Rádio Trianon, aí né, Juca Fresmino? Radar Paulista. Telefone do ouvinte Trianon. Ligue. 3289-3580 ou 3253-4845. Ligue e participe. Tá ligado? É claro que eu tô! Rádio Trianon. E você participa também por e-mail, tem o Radar Paulista, @gmail.com/Renata Haddad e o Facebook, facebook.com/Renata Haddad, facebook.com/Radar Paulista. Estamos também no Instagram. É só digitar lá Renato Buquerque ou e participar também desta rede social. Tá conosco na mesa de som Juca Fresmino. E conosco aqui daqui a pouquinho entrevista muito importante e relevante para o estado de São Paulo. O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, ele é também o atual secretário de Justiça e Cidadania e também presidente da Fundação Casa. Daqui a pouquinho vamos conversar com o secretário Paulo Dimas Mascaretti. Daqui a pouquinho você fica ligado. Tem aqui a atualização das notícias, são 6h07 em São Paulo. Deixa eu ver aqui o Eliseu Teixeira Filho, grande repórter de Taboão da Serra, em Buenos Aires, da Pecerica, também conosco. Uma ótima tarde pra você, obrigado aqui pela audiência, viu, Eliseu? Obrigadão. O Giba Riso também, abraço, sucesso, o Giba Riso que faz um trabalho também brilhante aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, ali fazendo as brincadeiras com as pessoas que ficam nas filas lá do HC, né? E tá aqui conosco acompanhando, já esteve conosco aqui também na Rádio Trianon, aqui no Radar Paulista. São 6h07 também o Marcos Eduardo Rodrigues. Renato, boa noite, forte abraço pra você e toda a equipe Radar Paulista. Um forte abraço. Aí pra você também, Marcos Eduardo, um forte abraço. Obrigado pela audiência, são 6h07 em São Paulo. E lembrando que hoje é terça-feira, não rodam os carros de placas finais 3 e 4 na capital paulista, no centro expandido de São Paulo. Portanto, você que tá vendo, você que tá voltando do centro expandido, muita atenção, muito cuidado para não tomar aquela multinha básica. E vamos dar uma atualizada nas informações aqui antes da nossa entrevista. Brumadinho pode ter surtos de dengue, febre amarela e outras doenças. Estudo da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, divulgado nesta terça-feira, alerta para o risco de surtos de dengue, febre amarela, esquistossomose e leptospirose, além de agravamento de pacientes com doenças crônicas como hipertensão e diabetes na região afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. O levantamento foi feito com base em informações locais concedidas por secretarias de saúde da região, sistemas de dados públicos e estudos anteriores sobre outros desastres, como o rompimento da barragem Mariana, também em Minas Gerais, ou as enchentes em Santa Catarina em 2008. Então tá aí a importância do trabalho das secretarias de saúde dessas regiões, principalmente agora lá de Brumadinho, justamente para fiscalizar esses possíveis focos, né? E, consequentemente, também fazer aquele trabalho de vacinação preventiva nestas regiões. O mosquito dá trabalho, hein?
E a Marilene Bastos conosco também aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, Marilene. Obrigado pela audiência, a participação. E também a Sandra Svésia chegando aqui. Boa noite, Renato. E também a todos. Só beijão pra todas vocês. A Regina Aparecida Barros também aqui. Boa noite, Renato. Juca Felipe, por favor. Aí, Regina, pra você também. Um beijão. Bom, e falando ainda em Brumadinho, olha só, as buscas por vítimas da tragédia em Brumadinho na Grande BH entram no 12º dia nesta terça-feira. O último balanço divulgado pelas autoridades indica que o número de mortes chegou a 134. Há ainda 199 pessoas desaparecidas e outras 395 que foram localizadas após o rompimento da barragem da Vale, que aconteceu no dia 25 de janeiro. Infelizmente, a gente é obrigado a dar essa informação, a dar essa atualização todos os dias, na medida em que o número de mortes vai aumentando com aí a localização dos corpos. E ainda falando em Brumadinho, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu nesta terça-feira, por unanimidade, liberdade a 3 funcionários da Vale e 2 engenheiros da empresa que prestava serviços para a mineradora. Eles haviam sido presos após o rompimento da barragem em Brumadinho. Segundo investigadores, os profissionais atestaram a segurança da barragem que se rompeu, que era a número 1 da mina do Feijão. A decisão da 6ª turma é provisória, né? É liminar e tem validade até que o Tribunal de Justiça de Minas julgue o mérito dos habeas corpus apresentados pelos 5 investigados. Quer dizer, isso não significa que eles não são culpados, significa que a justiça disse que eles são inocentes, nada disso. Está tudo em julgamento, está tudo em trâmite e é uma investigação, é uma análise que vai durar muito tempo. Por enquanto, a única coisa é que eles receberam aí a possibilidade de liberdade provisória, né? No primeiro momento foram presos e agora receberam essa decisão do habeas corpus que possibilita que eles sejam julgados, pelo menos por enquanto, em liberdade. 6h11 em São Paulo e o Wilson Farias Borges também conosco. Meus parabéns pela entrevista, né? Estamos aqui ligadíssimo. O Wilson Farias Borges também conosco neste momento. Um forte abraço. E também a Ângela Maria. Ângela Maria não é a Ângela, até porque não dá, né? Infelizmente ela já morreu. Mas é a nossa ouvinte, Ângela Maria. Eu quis dizer que, é claro, não é a cantora Ângela Maria. Bom, são 6h12 em São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira em mensagem no Twitter que seu estado de saúde está em plena evolução. Um dia após a previsão de alta do hospital ter sido adiada devido ao tratamento com antibióticos, iniciado após uma elevação de temperatura. Bolsonaro, que adora a rede social, né, escreveu no Twitter, abre aspas, há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa. As palavras do Bolsonaro. Meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou feliz em compartilhar este sentimento com todos. Um dia de cada vez, disse Bolsonaro no Twitter. Não precisa saber quem é essa militância maldosa, né, que adora ficar lá no pé do presidente Jair, no encalço, né, do presidente Jair Bolsonaro, que você tá lá tentando se recuperar e nego fica ali, né, complicando a vida do presidente. Vamos ver aqui o Marcos Eduardo. Renato, me desculpe, a Vale, novidades na área da tecnologia são diárias. Pergunto, seria muito complicado instalar sensores que identifiquem qualquer abalo nas estruturas de uma barragem? Acredito ser possível. É possível, né? Isso já foi mostrado, inclusive, em matéria na televisão. Agora, enquanto não punir devidamente essas empresas, né? Mas punir devidamente é mexer no bolso em bilhões, não é pouca coisa, não. As vidas serão e continuarão sendo ceifadas, viu, Marcos Eduardo? O governo brasileiro precisa pegar pesado com relação a esse aspecto. 6h13, também a Fátima Souza, boa noite, ótimo programa aqui, ligada, Fátima Souza, obrigado pela audiência também, Fátima. Beijão pra você.
E a principal notícia do dia: projeto de lei anticrime pode passar por até 4 comissões no Congresso antes de aprovação. Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou melhor, o ministro, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou nesta segunda-feira um projeto anticorrupção e antiviolência com propostas de alterações em pontos do Código Penal, Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, da Lei de Crimes Hediondos e do Código Eleitoral. Agora o projeto será enviado ao Congresso Nacional e precisa ser aprovado por deputados e senadores para entrar em vigor. O projeto pode passar por até 4 comissões antes de seguir para apreciação do presidente. Agora, me fala uma coisa: qual o deputado e qual o senador que vai se indispor com um projeto de lei que foi desenvolvido por um dos homens hoje mais, vamos dizer, importantes, não só da justiça brasileira não, vamos dizer, do mundo, né? Já que ele é referência no mundo em diversos aspectos, ainda que tenha muita gente que não gosta, que a gente sabe, né? Mas Sérgio Moro é referência sim, porque enfrentar o que ele enfrentou e ainda hoje ocupar o cargo que ele ocupa, não é pouca coisa não, meu cara. E botar tanta gente graúda que ele botou na cadeia, que é o lugar desse povo que tá lá, que todo mundo sabe quem é, né? O povo todo que tá lá. 6h15 em São Paulo, Juca Felimeno. E amanhã nós vamos fazer um programa especial justamente sobre essa lei anticrime. Vamos trazer aqui especialistas pra gente dar uma dissecada ponto por ponto nesse projeto de lei apresentado pelo ministro Sérgio Moro. São 6h15 em São Paulo. Vamos fazer um rapidinho aqui no esporte, aqui, Juca, só pra eu dar aqui as notícias de esportes. E depois a gente propaganda e entrevista. Radar Paulista, o melhor do esporte. Bom, final de semana aí nós tivemos a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1-0 em pleno Allianz Parque. Aí, ó, tem corintiano aqui comemorando. Tem corintiano comemorando. Mas parece que o Corinthians ultimamente, não sei se é sorte jogar lá no Allianz pro Corinthians, né? Uma coisa impressionante. O time tá numa draga danada. E todo mundo, até que falei aqui semana passada com a equipe de esporte da Trianon aqui, o pessoal, o Corinthians já era. O Corinthians vai levar uma goleada. Eu falei, e eu não sou corintiano, e todo mundo sabe que eu não sou corintiano. Mas eu falei, Corinthians e Palmeiras, amigo, a coisa muda completamente de figura. E foi o que aconteceu. Corinthians 1-0 em pleno Allianz Parque. Tem gente rindo aqui também no Facebook. Mas enfim, porque ontem nós trouxemos só a entrevista, né? E olha só, estamos aqui atualizando. São Paulo ganhou de São Bento por 1-0, né? Foi chorado, mas São Paulo jogou com o time reserva no Pacaembu. E o Santos, quem diria também, tomou de 5-1 lá em Itu, do Ituano. O Santos que era aí, vem sendo aí o favorito, pelo menos nas primeiras rodadas, né? Ganhando de todo mundo e tal. Mas levou uma lavada do Ituano, deixando aí um negócio complicado agora pra torcida que não sabe o que tá acontecendo com o Peixe. Né, ô Juca Felimeno? Vamos falar dos nossos patrocinadores? Só para falar também o que nossos ouvintes estão comentando aqui, a Sandra dizendo, se eu fosse presidente, mas Deus não dá asa da cobra, viu? Daqui a Sandra. Marcos Eduardo, Renato, PT, pessoal e todos esquerda, Glaze é uma delas, que tá aprontando para cima do Bolsonaro, né, ô Marcos? Sandra Svezia, ministro Moro, enfrentar o que ele enfrentou, ainda está vivo, aleluia. Não é fácil não. E ainda Corinthians, é nóis, é isso aí, Corinthians é Corinthians. Bom, e vamos falar aqui também do Reserva Cultural, nosso patrocinador, tem os apoios aqui, nós temos o apoio do Reserva Cultural, que tem também um complexo gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca, tem também aquele bistrozinho pra você fazer aquele almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir e até uma boulangerie. Boulangerie nada mais é do que uma pequena padaria, daquelas que Juca Felismino está sempre em Paris. Vai lá na Boulangerie, comer aqueles brioches, aquelas delícias que só tem em Paris. Quando ele não está em Paris, ele está aqui na Boulangerie do Reserva Cultural. Olha que bonito. Fica aqui na Avenida Paulista 900, no térreo, aqui mesmo no pé da Retrianon. De vez em quando o Juca, quando ele recebe pagamento, que o pagamento dele é bom, né? Ele vai lá, chama a gente, nós vamos lá na Boulangerie da Reserva Cultural
comer uns brioches e tomar um cafezinho. Bom, aqui na Avenida Paulista tem também um complexo de salas de cinema muito confortáveis, agora o Oscar chegando, filmes de qualidade, você também confere tudo aqui no Reserva Cultural. Programação de filmes no www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde, amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. E também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E o pessoal dizendo aqui que tá por essa parte do Santos. O Arnaldo Onça, que eu sei que é santista, tá aqui ligado, apoiada a solicitação do Mapula, a história do Santos. E a Sandra Esvésia pedindo pro Juca levar ela também pra comer uns brioches, viu, Juca? Não esquece de levar os ouvintes da próxima vez. 6h20 em São Paulo. Agora vamos pra entrevista aqui. Trianon AM 740. Claro, fica à vontade. Aham. Quer fazer suas compras de mercado com rapidez? É só acessar a rede www.canal3supermercados.com.br na internet. Produtos de qualidade a hora que você precisar. Com entrega feita de forma rápida e eficiente. Você pode optar pela compra avulsa ou assinatura, escolhendo a data que você deseja receber. Acesse www.canal3supermercados.com.br ou pelo telefone 2386-6748, 2386-6748. Canal 3 Supermercados, sua melhor compra pela internet. Sua melhor compra pela internet. Aqui você ouve a rádio Trianon, 740 kHz, São Paulo, 810 kHz, Santos. A comunidade em boas mãos, Renato Albuquerque formando opiniões, tem suas entrevistas e muito mais. O Radar Paulista é um programa exemplar. Essa é a rádio Trianon, 740 kHz, Beleza, São aí? Paulo, 810 kHz, Santos. Quer fazer suas compras de mercado com rapidez? É só acessar a rede www.canal3supermercados.com.br muitas na vezes dá uma internet. provocada, Produtos de qualidade a hora que você precisar. Com Exatamente. entrega feita de forma rápida e eficiente. Você pode optar pela compra avulsa ou assinatura, escolhendo a data que você deseja receber. Acesse www.canal3supermercados.com.br ou pelo telefone 2386-6748, 2386-6748. Canal 3 Supermercados, sua melhor compra pela internet. Sua melhor compra pela internet. Você está Não tá ouvindo feliz, né? pelo 740 Mas corintiano de estádio e tal, vai estádio. Não vou muito estádio, mas acompanho bem o time. Acompanha Acompanho bem futebol em geral, Ah, legal. acompanho os Com outros o times também. compromisso de ajudar o paulistano Acho que vai a ser campeão esse ano, conquistar não? sua Corinthians? cidadania. Não é o O favorito, Radar mas pode Paulista ser. amplia o espaço depois de ganhar do de sua Palmeiras aí, programação para atender reivindicações da nossa gente. Se A ajustando aí, interação né? com o Quando cidadão chegar o só tá campeonato começando. brasileiro também é a tem proposta que de jornalismo jogos do bons aí, Radar né? Paulista, O Cruzeiro sob o também comando do cresceu, jornalista Flamengo, Renato O Grêmio sempre é Albuquerque. perigoso, né? O Flamengo tá muito forte. O Palmeiras também tem vários times aí pra jogar. Radar Paulista. É, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é o atual secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação Casa. Converso agora com o secretário Paulo Dimas Mascaretti. Muito boa noite, obrigado pela presença, secretário. Boa noite, Renato. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Trianon. Muito obrigado, uma honra aqui contar com a sua presença no Radar Paulista. Aí, secretário, para a gente iniciar esse bate-papo, né? Vamos falar justamente, vamos, no início do bate-papo, falar sobre o início do governo João Dória. Como que o senhor está vendo, como é que o senhor pretende fazer o trabalho que o senhor precisa na Secretaria de Justiça e Cidadania, né? E como que o senhor tem visto o posicionamento do governador com relação à sua pasta? Olha, o que nós temos assistido é que há um clima de otimismo, um clima de
tentar acertar e melhorar as coisas, modernizar as estruturas do serviço público. Eu, por exemplo, tenho 40 anos de carreira jurídica. Deixei agora a magistratura em dezembro para assumir, agora em janeiro, a Secretaria da Justiça. E a gente verifica que as estruturas do serviço público precisam ser modernizadas, nós temos que vencer a burocracia, temos que atender a sociedade com um serviço público de qualidade, né? E isso que me levou a aceitar o convite para assumir a Secretaria da Justiça e acabei me engrenando ali num time de secretários de excelente nível, né? Nós fazemos reuniões semanais. A gente aprende muito com os secretários, a qualidade dos secretários, muito jovens, assim, secretários que têm uma grande contribuição a dar. E nós ali na Secretaria da Justiça temos que fazer o nosso trabalho, uma secretaria importante, que cuida não só da interlocução do governo com o judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, mas também cuida das políticas de cidadania. E temos lá as entidades vinculadas, a Fundação Casa, várias, né? A Fundação Casa, o PROCON, o IMESC, que cuida de perícias judiciais, o ITESP, que cuida da regularização fundiária, e o IPEM, que cuida justamente, junto com o PROCON, da fiscalização o que nós chamamos de uma ação de proteção ao consumidor. É claro que o senhor está aí há pouco mais de um mês, vamos dizer, é um mês, podemos dizer, né? E minha pergunta é a seguinte: pelo que vinha sendo feito, que é claro, o mesmo partido e tudo mais, porém há uma mudança em função de um novo governo, um novo governador, né? O senhor teve contato com o que vinha sendo feito? O senhor vai manter o que vinha sendo feito? Há, dentro daquilo que o senhor já observou, possibilidades de muitas mudanças? Enfim, gostaria que o senhor traçasse esse paralelo do que vinha sendo feito com o novo governo. Acho que o novo governo vem com a ideia de dinamizar todas as estruturas, dinamizar as atividades das diversas secretarias. É sempre bom ter essa ruptura, muitas vezes, de um padrão de trabalho que vinha sendo feito dentro daquilo que era a proposta do governo do Geraldo Alckmin, daqueles que o antecederam. Mas agora nós temos aí uma nova página, temos aí novas exigências da sociedade. A sociedade quer, evidentemente, um governo mais moderno, mais ativo, mais próximo da sociedade, um governo que venha, de alguma maneira, desamarrar a burocracia, que tenha realmente serviço de qualidade. Essa é a ideia do novo governo. Então, nós temos que, em cada pasta, em cada secretaria, atender bem o cidadão, né? Nós temos, por exemplo, na Secretaria da Justiça, diversos programas de fomento à cidadania, né? Políticas de alguma maneira, vencer aí essa ideia de racismo, homofobia. Temos aí que ter uma política, né? Violência contra a mulher também. Violência contra a mulher. Que está cada vez mais forte. Exatamente, é um tema que está na pauta. Nós temos também uma coordenadoria de proteção à mulher. Nós temos lá dentro da secretaria um programa de proteção para vítimas e testemunhas que vão testemunhar crimes violentos e podem ser, eventualmente, pessoas que serão aí alvo de ações das organizações criminosas. Temos um programa de proteção de adolescentes e jovens ameaçados de morte. Temos também um programa de proteção e de apoio a vítimas de crimes violentos, e aí entra também o apoio às mulheres que são vítimas aí da violência doméstica. Então, nós temos uma série de ações, de políticas, coordenadorias, comitês, conselhos, voltados à defesa da cidadania. Vamos aí sempre enfrentar a violação dos direitos da cidadania. Então, são políticas importantes, né, que nos levam a ter a ideia de que nós podemos realmente fazer diferença nesse novo espaço. Agora, secretário, o senhor disse aí das políticas, dos programas e tudo mais. Esses programas, eles estão em pleno funcionamento? Eles realmente atendem à demanda? Porque a gente, muitas vezes, como cidadão, não vou nem falar como jornalista, vou falar como cidadão, muitas vezes a gente tem a ideia de que o serviço público, ele deixa a desejar em algumas áreas. É claro que, por exemplo, nos programas que o senhor falou, eu particularmente não necessito, mas as pessoas que muitas vezes necessitam acabam trazendo para a mídia: olha, não consegui ser atendido aqui, não consegui ser atendido ali, nas questões públicas. O senhor acredita que dentro da sua gestão os programas e essas políticas serão satisfatórias plenamente para o cidadão? Olha, a gente tem a certeza de que o serviço público, do modo geral, não atende plenamente o cidadão. Existem falhas, existem dificuldades, a burocracia impede que muitas vezes as políticas públicas sejam efetivas. Então, obviamente que nós temos como desafio vencer
essas dificuldades, essas amarras, né? Por exemplo, nós temos lá na Secretaria o que nós chamamos de Centros Integrados de Cidadania, que são espaços hoje fixos, que são de atendimento do cidadão, para emissão de documentos, orientação social, orientação jurídica, apoio psicológico, cursos profissionalizantes, educação social, tem uma série de objetivos, mas evidentemente que isso precisa ser aprimorado, precisa ser aperfeiçoado. Nós temos que fazer um padrão de atendimento, que o nosso governador chama de padrão poupa-tempo, né? Que é um atendimento de qualidade, um atendimento que vá respeitar, né, o direito do cidadão e vá principalmente atender aquela população mais carente que precisa desse serviço lá na ponta. Então é evidente que os serviços, a ideia é aprimorá-los, fazer com que eles funcionem plenamente. Isso é um compromisso de todos os secretários, é um compromisso do governo de melhorar os serviços. Serviços, obviamente, na área da saúde, na área dos transportes, na área da justiça, na área da cidadania, na área da segurança pública, precisam ser aprimorados. O que a gente vê, e que é um diferencial nesse momento, é que todos que estão imbuídos do espírito de fazer a diferença, de fazer com que esses serviços cheguem ao cidadão com qualidade, né? E a gente possa vencer os desafios, evidentemente, principalmente aí de entregar um serviço público de qualidade. Bom, o senhor, como eu inclusive informei aqui na sua apresentação, o senhor foi presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. A minha pergunta é a seguinte: como é que o senhor vê a relação, e justamente como secretário de Justiça também, o senhor tem os dois lados agora da moeda, apesar de pouco tempo como secretário. Como o senhor vê essa relação do Tribunal de Justiça com o governo do Estado? Como é que, por exemplo, os juízes que são indicados, as participações, as solicitações, vamos dizer, do governo do Estado com relação ao Tribunal de Justiça, como é que funciona essa relação, na sua opinião? Bom, veja, a relação entre o Judiciário e o Executivo deve ser uma relação harmônica. No plano jurisdicional, evidentemente que não pode ter interferência do Executivo no Judiciário, que o Judiciário tem que prestar o serviço judiciário de forma independente, com autonomia, mas o que nós temos que ter é boas relações no plano administrativo, porque, evidentemente, nós temos as questões orçamentárias para que o Poder Judiciário funcione plenamente, embora seja cada vez mais desejável uma plena autonomia administrativa e financeira do Judiciário, mas, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é com a questão da harmonia, do entendimento e de estarmos cooperando os poderes para que o serviço judiciário, por exemplo, seja mais efetivo. As pessoas reclamam, às vezes, da morosidade da justiça, uma reclamação recorrente. Nós temos que melhorar o serviço judiciário. Eu fui presidente do tribunal, trabalhamos muito para aprimorar a justiça, né? Temos hoje, graças a Deus, avanços importantes, como o processo digital, o inquérito policial digital, né? Um número maior de unidades, uma organização maior, planejamento no âmbito do serviço público, no âmbito da prestação jurisdicional e no âmbito do executivo. Nós sempre, eu como presidente, sempre tivemos um bom relacionamento com o governo de harmonia, de entendimento, justamente para que cada um cumprindo o seu papel, a gente possa fazer com que a sociedade tenha aí, né, um maior respeito, né, pela autoridade pública, pelos agentes públicos, porque isso é algo que, de um tempo para cá, foi se contaminando, as pessoas vão vendo o servidor público, o agente público, como alguém muitas vezes despreparado, muitas vezes comprometido pela corrupção, né, e a gente tem que mostrar que a grande maioria dos servidores públicos, né, e todos são servidores, do governador, juízes, os funcionários mais humildes de cada repartição, todos somos servidores públicos, estamos ali, o nosso patrão é o povo que paga os nossos recursos, que paga os nossos vencimentos, né? Então, acho que nós temos que ter essa mentalidade, cada um que deve cumprir o seu papel, né? O que eu digo, sempre disse lá no tribunal. Desde o funcionário mais humilde até o presidente, se cada um cumprir o seu papel, nós vamos, de alguma maneira, fazer com que a população tenha mais respeito pelo serviço público e pelo servidor público. É isso aí. Na medida em que o próprio serviço público se coloca à disposição do cidadão, como o senhor acabou de dizer, acaba também crescendo a credibilidade, né, do serviço. Verdade, né? Verdade. Agora, secretário, tem uma questão que é muito premente hoje na sociedade, que é a violência. Inclusive, o presidente, uma plataforma vamos dizer, não anti-violência, mas pela segurança, vamos dizer assim, por uma maior segurança. Agora, o senhor é secretário de Justiça e Cidadania.
E aí, a população muitas vezes clama por um papel, às vezes mais, vamos dizer, rigoroso por parte da polícia. É claro que esse papel não é o papel do senhor, o senhor não é o secretário de segurança, mas... Segurança pública, né? Hoje, aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, nós temos um entendimento permanente, porque existem áreas em que, por exemplo, nós atuamos conjuntamente, né? Aquele programa de proteção de vítimas e testemunhas, né? Que estão ameaçadas pelo crime organizado, por exemplo, é um programa que a gente faz com a Secretaria da Segurança e com outras áreas. Mas o que a gente vê é que a população, na verdade, está cansada, né, de assistir muitas vezes a essa onda de criminalidade permanente. Não é a população, além da preocupação com a corrupção, que é algo que, de alguma maneira, teve aí nos últimos anos um enfoque enorme e trouxe aí ao rigor uma repulsa muito grande da sociedade. Nós temos também uma preocupação com o crime, com a criminalidade violenta. Né? Então, é preciso atuar nesses dois segmentos. Né? Eu acho que os governos que se comprometeram, né, com uma política de segurança mais rigorosa, né, prestigiando mais, valorizando mais os agentes policiais, eles tiveram sucesso e a população está vendo que é preciso agir com mais rigor. Mas isso não significa agir com arbitrariedade, agir com violência. Eu acho que, na experiência que eu tenho, há quase 40 anos como magistrado, a gente tem a visão de que a polícia pode atuar, deve atuar com inteligência, deve atuar com rigor, deve estar presente sempre que possível, né, realizando um trabalho preventivo, né, e isso vai, de alguma maneira, respaldar a credibilidade perante a sociedade e, por outro lado, também não vai demonstrar tibieza. Acho que o policial tem que ser prestigiado, tem que ser valorizado, tem que ter o seu trabalho reconhecido e, evidentemente, quando errar, quando se exceder, quando eventualmente não cumprir o seu dever, né, com aquela exação, né, necessária, quando se envolver em corrupção, aí nós teremos que punir. Eu trabalhei como juiz criminal, trabalhei como juiz da Corregedoria da Polícia Judiciária um período, né? E a gente tem que entender, né, todos os lados e procurar, dentro daquilo que a gente apura, daquilo que a gente investiga, buscar, quanto possível, a verdade real, né? Mas sempre fazer com que haja responsabilidade, né, no trabalho da polícia, né? Um agente policial tem uma importância muito grande na sociedade, né? A gente fala que ele tem um distintivo, ele tem uma arma, né? Mas aquilo tem que estar com arbitrariedade e com violência excessiva. Mas se tiver que agir, né, se tiver que, evidentemente, no momento de confronto, ele tem que defender a si próprio e defender os cidadãos de bem que estão ali, evidentemente, para receber esse apoio da polícia. Sem dúvida. Questão, eu vou falar aqui de alguns órgãos que justamente fazem parte também da Secretaria de Justiça, como por exemplo a Defensoria Pública. Minha pergunta é, o senhor acredita que a população realmente tenha encampado, vamos dizer assim, o fato de a Defensoria Pública ser um órgão que a auxilia de maneira com credibilidade, com uma atuação que realmente reflita as necessidades dessa população? Ou o senhor acha que a Defensoria Pública ainda, muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas, a Defensoria Pública colocaram um advogado lá para me ajudar que não me ajudou muito, foi lá e falou alguma coisa muito rapidamente e tudo mais. Qual é o trabalho da Defensoria Pública e assim, dentro da visão da sua secretaria e o que o senhor pretende fazer para dinamizar esse organismo? Olha, a Defensoria Pública hoje tem um papel primordial na sociedade, é uma instituição que defende as pessoas que necessitam de assistência judiciária, que não podem custear com seus recursos um advogado, seja na área civil, seja na área criminal, seja no âmbito da infância e juventude. Na verdade, a Defensoria Pública hoje está muito bem estruturada, tem profissionais de altíssimo nível. O concurso da Defensoria Pública é um dos mais difíceis, um concurso público de grande dificuldade, então eles selecionam profissionais de altíssima capacidade. A gente até fala que muitas vezes, se você, mesmo tendo recurso para pagar um advogado, às vezes você está mais bem assistido por um defensor público, porque eles se dedicam, eles apresentam peças bem elaboradas. Mas só uma parte. A Defensoria Pública é para as pessoas de menor poder aquisitivo. Exatamente, né? Exatamente. Para pessoas necessitadas. Sim, sim. E no âmbito civil, por exemplo, os defensores públicos atendem as pessoas que têm rendimento não superior a 3 salários mínimos. Então, isso também no âmbito criminal. Sim. Tá? E, na verdade, o que a gente vê é que a Defensoria, a única coisa que ainda está
precisa ser ampliada, né? Mas tem um dado também, onde a Defensoria Pública não atua, nas comarcas, nas regiões onde a Defensoria não atua, há um convênio da Defensoria com a Ordem dos Advogados, e aí os juízes podem nomear os advogados desse convênio para defender as pessoas que não têm recursos para custear, né, um advogado de sua confiança. Mas o trabalho da Defensoria é muito importante, né? Ela está se estruturando cada vez melhor a Defensoria, e evidentemente hoje, inclusive, tem um dado importante. Se vocês forem ali na Rua Boa Vista, hoje o atendimento das pessoas que procuram a Defensoria é feito de uma forma organizada, com hora marcada, não fica mais aquelas filas como nós vimos antigamente na Avenida da Liberdade 32, pessoas chegando de madrugada para um atendimento de um advogado. Então está havendo uma evolução, e lá tem gente jovem, muito bem preparada, né? E a gente fica feliz de ver que também nesse aspecto nós estamos evoluindo. Tá. Falar também do PROCON, que está atrelado à sua secretaria, né? Exatamente. O PROCON, as pessoas hoje têm uns mais variados problemas, principalmente com aquelas ligações de telemarketing intermináveis e os problemas para telefonia, atendimento de banco e tal. Tem as agências reguladoras federais que muitas vezes aplicam as multas. As informações, a mídia mostra toda hora, que muitas vezes são multas até altas, mas que essas empresas parece que não pagam, entram também com alguma ação judicial, enfim. Como o PROCON lida com essa situação? Olha, o PROCON faz uma atividade de orientação e de fiscalização e aplica multas muitas vezes milionárias. E, obviamente, que uma coisa importante que eu dizia quando estava lá no tribunal é que nós temos que criar uma cultura para que essas grandes empresas, principalmente, dessem o melhor atendimento ao consumidor, para evitar justamente a ação fiscalizatória, para que, evidentemente, desse esse atendimento e tivesse a oportunidade, então, de ser reconhecida como uma empresa que atende bem o consumidor, né? Mas, e aí no tribunal nós criamos um programa chamado Empresa Amiga da Justiça, que visava dar até um selo de responsabilidade judicial para aquelas empresas que atendiam bem o consumidor e que estavam reduzindo o estoque de processos, porque nós temos aqui no estado de São Paulo mais de 20 milhões de processos em andamento, e muitos dizem respeito às relações de consumo, né? Tanto nos juizados especiais como nas varas comuns, né? Então há um número grande de demandas, principalmente contra as grandes companhias aéreas, companhias de telefonia, operadoras aí de serviços bancários e cartões de crédito. Então, o que nós procuramos criar para essas empresas? Uma responsabilidade judicial, né? A empresa reduzir o número de demandas a que responde e reduzir o estoque de processo em andamento. E essas empresas realmente, muitas fizeram convênios e têm parcerias com o Tribunal de Justiça. Mas o PROCON tem feito autuações e, às vezes, como você colocou muito bem, as empresas vêm questionar até principalmente o valor das multas. Sim. E o Tribunal de Justiça, eu atuava na área de direito público, na 8ª Câmara, e nós, sempre que víamos que aquela atuação nefasta das grandes empresas em detrimento do consumidor, né? Aquilo causava, né, uma repulsa muito grande, e mantínhamos as multas de valores assim bem elevados, multas milionárias que... E elas pagavam? São depois executadas, e as empresas têm que pagar, né? Porque tem que haver depois, muitas vezes, a cobrança judicial. Logicamente que as empresas muitas vezes questionam até os tribunais superiores o valor da multa aplicada, mas é importante que essas multas depois se tornem efetivas, são corrigidas, e as empresas vêm criando uma consciência, me parece agora, cada vez mais, né, adequada, de que, em primeiro lugar, é importante ter credibilidade junto à sociedade e melhorar o atendimento ao consumidor, porque só assim isso representa, que eu sempre digo, um valor corporativo. A empresa que tem um bom atendimento ao consumidor e que não responde a número excessivo de demandas é uma empresa que merece o respeito e a credibilidade da sociedade. E o Empresa Amiga da Justiça que o senhor disse foi criado agora? Esse programa já existe há alguns anos, né? E eu passei no Tribunal de Justiça entre 2016 e 2017, e nós implementamos isso. Todo ano fazemos uma premiação, um espaço público, mostrando que as empresas têm que ter essa responsabilidade judicial. Muito bom. Bom, o senhor também é presidente da Fundação Casa,
né? Tivemos aqui, inclusive, na semana passada, uma diretora aqui da Fundação, tivemos também a presença aqui da Monja Cohen, que trouxe aqui uma palavra, vamos dizer assim, né? Uma palavra de paz, de espiritualidade, que muitas vezes é necessário para a Fundação Casa, em função, a gente sabe muitas vezes até da própria violência que acontece dentro da Fundação Casa, falando em situações que já ocorreram e que saíram também aí nos veículos de comunicação. Quais são os seus projetos para a Fundação? Esse projeto, por exemplo, com a Monja Cohen, é recente, né? E o que o senhor pensa com relação aos internos e aos projetos que podem fazer com que eles saiam, vamos dizer, melhores do que entraram? Olha, o grande investimento que tem que ser feito na Fundação Casa é na educação escolar, depois numa educação diferenciada no sentido de dar qualificação profissional, de dar uma esperança de uma vida melhor para esses jovens. Nós, na Fundação Casa, há um grande investimento, né, em fazer com que os jovens tenham a oportunidade de ter acesso ao esporte, ter acesso à arte, à cultura, né? E uma coisa que mudou totalmente o panorama da Fundação Casa de 2006 para cá. Elas foram desativadas, aquelas grandes unidades que eram verdadeiros depósitos de jovens, adolescentes, infratores, e criamos uma nova cultura de mantermos espaços menores, onde é possível uma atenção maior aos jovens. Hoje nós não temos superlotação nas unidades da Fundação Casa, são 145 unidades para 7 Qual é mil. vamos dizer, já que o senhor está falando isso, a lotação máxima da unidade onde tem mais jovens? A maioria das casas ficam na faixa de 50, 56, algumas casas 100 unidades, mas sempre em alas diferenciadas, né? Não ficam todos os jovens acumulados, né? Tá. Então, hoje nós temos nessas 145 unidades, em torno de 7.800 jovens que estão ali cumprindo o que nós chamamos de medidas socioeducativas, e é possível dar uma atenção para que esses jovens tenham, evidentemente, a perspectiva de sair ressocializados, de sair com uma perspectiva diferente, né? E hoje nós temos também um dado importante, que apesar de nós temos aí uma indicação de que o jovem às vezes sai, vai cometer novos delitos, a reincidência não é elevada, nós podemos ainda trabalhar para ela ser ainda mais reduzida, né? O senhor tem uma ideia dessa? Em torno de 22%. 22%. Enquanto que no sistema, no âmbito do crime dos maiores de 18 anos, a reincidência chega a 70%. Então, Sim. nós temos, na verdade, uma expectativa de que o trabalho está sendo bem feito, pode ser aprimorado, né? As diretorias técnicas trabalham, em primeiro lugar, para a capacitação cada vez maior dos servidores, né, dos diretores, dos coordenadores, fazer com que também os cursos tenham cada vez mais qualidade, né, para que possam, inclusive, mobilizar os jovens com algum tipo de trabalho, com algum tipo de aprendizado, né? E até nós temos aí exemplos, né, de jovens que na educação escolar vão vencendo, participam do Enem, tem um Enem específico para pessoas privadas de liberdade, eles têm tido um bom desempenho, né? Nós temos feito, inclusive, possibilidade desses jovens participar de Olimpíadas de Matemática, temos aí jovens que se destacaram, que foram qualificados. Na verdade, hoje, aqui na Fundação Casa, né, uma história de sucesso nas novas práticas que estão sendo desenvolvidas, que vão, com o tempo, como eu disse, sendo aprimorados. Nós temos que investir ainda em mais qualificação, né? Procurar atacar também, fora do espaço das unidades, as causas, né, dessa delinquência desses jovens, né? Evitar com que eles entrem na fundação também e caiam muitas vezes, porque ali também acabam aparecendo jovens que, ou melhor, se estão ali no mundo da criminalidade, infelizmente. E um acaba influenciando o outro ali dentro. Né? Infelizmente, hoje, o grande mal que eu vejo aí na sociedade é essa contaminação dos traficantes. O tráfico de drogas hoje é um problema muito sério, né? Por exemplo, no âmbito da Fundação Casa, os internos que nós temos, a maior parte das internações decorre justamente do tráfico de drogas. Então, hoje os nossos jovens são presas fáceis dos traficantes
E aí é uma questão que o governo tem que reverter esse quadro para afastar esses jovens dessas organizações criminosas, né? Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, né? E eu acho que todo investimento, né, deve ser em educação, em saúde, né? Investir, a gente vê muita desagregação familiar que possibilita que o jovem fique aí deixando a escola, fique aí na rua, né? Sujeito a tudo quanto é tipo de ação dessas grandes organizações criminosas. Então, temos que reverter esse quadro. Sem dúvida. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o secretário e tal. Vamos ver aqui na participação no Facebook. O Pedro Nastre aqui acompanhando a gente. Boa tarde a todos do Radar Paulista. Pedro Nastre aqui também, comunicador da Trianon, sempre atento ao Radar Paulista. Obrigado aqui, viu, Pedro? Grande abraço para você. Essencial e necessário para estar sempre bem informado. Obrigado. O Márcio Torres aqui de Machado, Minas Gerais, também, sempre conosco aqui, firme e forte. Lucas Lazete Neto, também com o seu radar sempre antenado. Eu e o Lucas Neto, dois palmeirenses. O Lucas Neto também acompanhando. Eliseu Teixeira Filho, Machado, tal. O Marcos Eduardo. Maurício Sabino, chefe, também conosco. Chefe da alta gastronomia aqui nos acompanhando. Marcos Eduardo, Renato, gostei do comentário do padrão Poupa Tempo, que por sinal é ótimo em sua maioria. O atendimento em prefeitura, subprefeitura, entre outros, nos últimos anos tem sido terrível. Tem que ter muita paciência. Aí, ó, já tá pegando aí o que o secretário tá falando aqui, padrão Poupa Tempo. É isso mesmo, secretário? Eu acho que a gente precisa dar um serviço de qualidade, principalmente para as pessoas mais carentes. Essas que necessitam mais da intervenção do Estado. E é isso que nós vamos procurar fazer em todas as secretarias. Outra pergunta aqui. Algum valor das multas recebidas pelo PROCON é destinada ao consumidor reclamante? Veja, nós temos nas multas direcionamento para um fundo, que depois ele é um fundo que envolve justamente as ações de defesa do consumidor. Tá? Na própria secretaria, por exemplo, nós temos também um fundo que decorre da arrecadação de multas aplicadas em ações civis públicas, que reverte em reparação de danos causados às pessoas por práticas nocivas ao meio ambiente, ao consumidor. Então, na verdade, todos esses valores, eles têm que ser revertidos para justamente criar condições que decorre da arrecadação de multas aplicadas em ações civis públicas, que reverte em reparação de danos causados às pessoas por práticas nocivas ao meio ambiente, ao consumidor. Então, na verdade, todos esses valores, eles têm que ser revertidos para justamente criar condições para que haja fiscalização, para que haja responsabilização daqueles que infringem, né, as normas do direito do consumidor. Nosso Código de Defesa do Consumidor tem aí já 30 anos de edição, né? É um código importante. Nós, lá no âmbito das ações do judiciário, sempre prezamos para que o consumidor tenha oportunidade de apresentar as suas ações, apresentar as suas reclamações e acionar, né, aqueles que eventualmente violam os direitos do consumidor. E acho que isso está mudando um pouco a cultura. Mas a gente vê ainda que muitas grandes empresas, nos diversos segmentos, né, ainda não estão atentas e não cumprem, né, as suas obrigações como fornecedores de produtos e serviços. Mas a gente vê que, de alguma maneira, as ações do PROCON no âmbito administrativo, as ações do judiciário na esfera dos processos judiciais, já está fazendo com que haja uma mudança de mentalidade e as pessoas estão vendo que, na verdade, não haverá, né, essa impunidade que, né, se busca muitas vezes, né, demandando nos processos judiciais. Tá certo, está respondido então aí, Marcos Eduardo. Agora, minha pergunta aqui, secretário, justamente em função do assunto da Fundação Casa, tem uma relação, né? A sua opinião sobre a redução da maioridade penal. Olha, esse é um assunto que, desde o ano passado, já nas eleições, é um assunto polêmico, é um assunto que leva a reflexões, né? Nós temos que pensar de que maneira vamos tratar essa redução, né? Como será concebido um projeto nesse sentido, né? Hoje a gente verifica, por exemplo, que 70% daqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado, são jovens entre 15 e 17 anos. Tá? E a gente fica pensando, então, quando for
fazer um projeto que visa reduzir a maioridade penal, como é que nós vamos reduzir, a que ponto vamos reduzir, e de pensar em que tratamento nós vamos dar para esses jovens, né? Porque, de qualquer maneira, não poder pegar esses meninos, né, meninas, né, e jogar num presídio comum. Mesma situação. Né? Então, eu acho que muitas vezes, nós estamos discutindo até uma mudança constitucional, muitas vezes a solução vai estar em simplesmente fazer com que o período de internação não fique restrito a 3 anos para crimes violentos, né? Que os menores possam, né, permanecer submetidos a medidas socioeducativas em regime fechado, né, em unidades próprias para ressocialização, né, por mais de 3 anos, se for o caso, 5, 6, 8 anos. Né? Já existem, inclusive, projetos no Congresso Nacional nesse sentido. Então, eu acho que é uma questão que precisa de muita reflexão. Quem defende esse projeto, e é para se analisar e para se pensar, né? Muitas as pessoas na sociedade vendo hoje as ações, né, dos crimes usando menores de 18 anos, as pessoas tendem a ter a ideia de que é preciso reduzir essa maioridade penal, mas nós temos que ver como é que vai ser concebido esse projeto, porque não adianta a gente combater um mal social causando um mal social ainda maior, né? Então nós temos que ter essa visão. Exatamente. Já, inclusive, não vamos falar aqui vamos falar da parte da prevenção, justamente dessa questão. E a minha pergunta é essa: o senhor tem alguma política, alguma elaboração de um projeto para justamente atacar as causas que, infelizmente, levam esses adolescentes a cometer essas infrações? Olha, eu acho que o grande problema que a gente já vê há muitos anos é a falta de presença do Estado nessas comunidades que vão se formando, vão ficando à margem do poder público, né? No Rio de Janeiro esse problema ainda é maior, né? Aqui em São Paulo ainda há uma certa presença das polícias, das organizações sociais, dos estados como um todo, né? Estado, municípios, etc., nas comunidades, mas o que nós temos que fazer é essa presença cada vez maior. Nós temos projetos, por exemplo, visando agora criar espaços de cidadania, né, cada vez mais presentes nessas comunidades, né? Já há um projeto de fazer o que nós chamamos de Praça da Cidadania, esse é um projeto do Fundo Social do Governo, em áreas como, por exemplo, a favela Paraisópolis, né, onde vamos ter lá a presença do Estado prestando serviços, fomentando o esporte, né, fomentando as atividades de lazer, atividades culturais, né? Então, acho que nós temos eu acho que o grande problema hoje é que a gente tem que se voltar, não só com a presença da polícia nas ruas, mas com a presença daquelas entidades do governo, do município, que devem prestar devida assistência social a essas pessoas e socorrer os cidadãos, fazendo uma escola de qualidade, né? Tendo uma saúde de qualidade, né? Fazer com que as pessoas possam ascender socialmente. Eu acho que nós temos que fazer com que o estudo seja cada vez mais voltado à profissionalização das pessoas, ao ensino técnico. Então, é uma prioridade, eu acho que é fundamental. Eu acho que tem muitas ações a serem feitas. Tá. De maneira breve, secretário, porque a gente, inclusive, agora está com o tempo meio em cima, eu gostaria que o senhor comentasse o projeto de lei anticrime. Claro que não vamos entrar em minúcias, mas de uma maneira geral, o que o senhor achou do projeto de lei do ministro da Justiça, Sérgio Moro? Eu achei que é um projeto objetivo, um projeto que ataca várias situações que nós entendemos que precisa, de alguma maneira, uma regulamentação mais adequada, principalmente essa ideia de cumprir a pena, né, que foi aplicada a partir do julgamento numa segunda instância, no segundo grau. Acho que essa é uma situação importante. Nós temos que ter cada vez mais presentes medidas que vão afetar o bolso daqueles que praticam crimes, seja qual for o tipo de crime. Então, eu entendi que as medidas, né, endurecer um pouco o regime de progressão de pena, né, para que o sujeito que foi condenado a uma pena às vezes maior, depois de um certo tempo, mínimo tempo, já está na rua de novo, né? Então, acho que nós temos aí boas ideias desse projeto que vão ser, acho, bem discutidas e bem debatidas no Congresso. Tá certo, então, secretário de Justiça e Cidadania, presidente da Fundação Casa, Paulo Dima Mascaretti, agradeço demais a sua participação. Fica o convite para novas entrevistas. É uma honra aqui contar com a sua presença no Radar Paulista. Eu que fico sempre à disposição, agradeço a oportunidade de estar aqui e mandar um grande abraço a todos os ouvintes. Tá certo, muito obrigado. A gente vai embora aqui, Juca Felizmino.
Radar Paulista, uma realização do Jornal Radar, bombando aqui as redes sociais. Uma realização contou com os apoios de Reserva Cultural, mais espaço lazer, na telecomunicação, na técnica e na mesa de som. Juca, coordenação